Olá, eu, Rafaela, juntamente com a Giovanna e com a Isabel, vamos apresentar sobre a Resolução de Diretoria Colegiada, a RDC número 53, de 4 de dezembro de 2015. Então, essa RDC, ela foi proposta pela diretoria colegiada e o presidente, né, da Anvisa, em 4 de dezembro de 2015, e ela é uma resolução que estabelece a notificação, identificação, qualificação de produtos de degradação e medicamentos com substâncias ativas sintéticas e semissintéticas, classificados como novos, genéricos, similares e outras providências. No artigo 1º, ela ficou aprovada a presente resolução para a regulamentação da notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação de medicamentos. E esse artigo estabelece parâmetros para a verificação de produtos de degradação e medicamentos, uma elaboração do perfil de degradação correspondente para a notificação, identificação e qualificação dos produtos de degradação formados ao longo prazo de validade do medicamento. O artigo 2, disposto nessa resolução, ele vai se aplicar aos medicamentos com substâncias ativas sintéticas e semissintéticas, que são classificados como novos, genéricos e similares. No parágrafo 1º, ele não se aplica aos produtos biológicos, biotecnológicos, excipientes, peptídeos, oligonucleotídeos, radiofármacos, produtos de fermentação e derivados. E no parágrafo 2º, para fins de controle de produtos de degradação nos produtos especificados no parágrafo 1º, deverão ser adotados testes específicos quando estes existentes. No artigo 3º, nós temos o efeito dessa resolução adotadas as seguintes definições. Número 1, estudo de degradação forçada, impureza, ou seja, qualquer componente presente no insumo farmacêutico ou no produto que não seja o insumo ativo, nem os recipientes. Terceiro, limite de identificação, isto é, o valor acima do qual um produto de degradação deverá ter sua estrutura química identificada. Quarto, limite de notificação, que é o valor acima do qual o produto de degradação deverá ser reportado nos estudos da estabilidade. Quinto, limite de qualificação, ou seja, o valor acima do qual um produto de degradação deverá ser qualificado. O sexto, ele parte para um perfil de degradação. O sétimo é a pureza cromatográfica do pico do insumo farmacêutico ativo, ou seja, ele vai precisar de uma comprovação de que não existe interferência dos recipientes deste medicamento, impurezas e produtos de degradação no pico cromatográfico do insumo farmacêutico ativo. O oitavo, produtos de degradação, ou seja, são as impurezas resultantes de alterações químicas que surgem durante a fabricação ou armazenamento desse medicamento. O nono, a qualificação de produtos de degradação, que ela vai avaliar a segurança biológica de um produto de degradação individual ou de um dado perfil de degradação em um nível especificado. No artigo 4, nós temos o estudo de perfil de degradação forçada, em que deve obedecer os seguintes requisitos. Primeiro, condução do estudo em um lote, uma escala laboratorial, piloto ou do medicamento. Segundo, formulação com placebo e no insumo farmacêutico ativo, isolado e associado no caso de associações em dose fixa. No parágrafo 1º, estabelece que o estudo do perfil de degradação forçada deve ser realizado em todas as concentrações do medicamento, e no parágrafo 2º temos as associações em dose fixa. Já no artigo 5º, a empresa deverá apresentar estudo submetendo à amostra as seguintes condições de degradação forçada. Primeiro, o aquecimento. Segundo, a umidade. O terceiro, a solução ácida. Quarto, solução básica. Quinto, solução oxidante. Sexto, exposição fotolítica. E sétimo, os íons metálicos. O artigo 6º determina que os estudos de degradação forçada devem promover degradação em extensão suficiente a fim de permitir a avaliação da formação de produtos de degradação. O primeiro parágrafo determina que os testes devem promover uma degradação superior a 10% e inferior àquela que levaria à degradação completa da amostra, comprometendo o teste.
O parágrafo segundo diz que, nos testes em que a degradação for inferior a 10%, a empresa deve apresentar justificativa técnica fundamentada. E o parágrafo terceiro determina que os resultados dos ensaios eles servirão de suporte para o desenvolvimento e validação da metodologia de análise dos produtos de degradação formados e para análise crítica do perfil de degradação do medicamento. Vale ressaltar que o estudo do perfil de degradação ele é composto de parte crítica e, quando necessário, parte experimental, que tem a finalidade de avaliar o perfil de degradação de determinado insumo farmacêutico ativo ou medicamento, para concluir se esse método é um indicativo de estabilidade. Cabe ressaltar também que o estudo do perfil de degradação é uma análise crítica que pode ou não conter a parte experimental, que é o estudo de degradação forçada. O artigo 7º ele diz que a análise crítica do perfil de degradação ela deve contemplar, primeiramente, verificação da pureza cromatográfica do pico do insumo farmacêutico ativo no medicamento e a avaliação dos fatores que podem interferir de alguma forma na estabilidade do medicamento. As técnicas que utilizam balanço de massas, em que é necessária a utilização de mais de uma técnica analítica, tem que ter cuidado com a pureza do pico principal. Ela deve ser avaliada, mesmo nos métodos de impurezas, para assegurar que não está havendo coeluição de alguma impureza com o ativo, e o que acarretaria na não detecção desta impureza. Então, tanto para o balanço de massas como para a avaliação da pureza cromatográfica, pode ser necessário, dependendo do caso, utilizar dados complementares de outras técnicas ou métodos, embora isso não seja o esperado pela agência, que isso vai acontecer com frequência. O artigo 8º, ele determina que os testes e os respectivos resultados dos ensaios de degradação forçada, eles deverão ser refeitos e reapresentados quando forem solicitadas. Primeiramente, alterações ou inclusões na rota de síntese do insumo farmacêutico ativo. E, em segundo lugar, mudanças quantitativas e qualitativas de recipiente na composição do produto acabado. O artigo 1º determina que, na existência de mais de um fabricante do insumo farmacêutico ativo, os resultados de degradação forçada, eles deverão ser avaliados para cada fabricante. E o artigo 2º nos diz que, nos casos de mudanças quantitativas de recipiente, poderá ser enviado o estudo de perfil de degradação e justificativa técnica com racional para uso de estudo de degradação forçado já realizado, com a formulação antiga, sem a necessidade de realização de um novo estudo de degradação forçada. A justificativa técnica deve demonstrar a impossibilidade de formação de novos produtos de degradação. Então, é necessário avaliar o conhecimento que se tem do perfil de degradação e como é assegurado que o método é indicativo de estabilidade. O perfil de degradação do medicamento ele depende de diversos fatores ligados ao insumo farmacêutico ativo, como o perfil de impurezas e a formulação. Ter um medicamento já registrado e com estudos de estabilidade já realizados não significa necessariamente que seu perfil de degradação é totalmente conhecido. O artigo 9º ele vai determinar a necessidade de notificação, identificação e quantificação dos produtos de degradação no decorrer do estudo de estabilidade do medicamento, e deverá ser avaliado de acordo com a base nas informações contidas na tabela, onde 1 quer dizer a quantidade máxima do insumo farmacêutico ativo administrado por dia, e 2 são os limites dos produtos de degradação, que são expressos como a porcentagem do insumo farmacêutico ativo ou como a administração total diária de um produto de degradação. Então, como pode ser visto na tabela, os limites de notificação, por exemplo, de medicamentos que têm uma dose máxima diária de abaixo ou igual a 1 grama, o limite é 0,1% para ele ser notificado, ter a necessidade de notificação, identificação e qualificação. Os parágrafos do artigo 9º, eles determinam que o primeiro parágrafo diz que a avaliação crítica frente à redução do teor do insumo farmacêutico ativo, ela deve ser observada durante os estudos de estabilidade. Segundo, necessidade de notificação, identificação e qualificação dos produtos de degradação deve considerar a maior concentração de impureza de degradação. Terceiro, percentual acima dos limites de notificação estabelecidos
estabelecidos deverão ser reportados. Quarto, os produtos de degradação com percentual ou valor correspondente acima dos limites de identificação estabelecidos, eles deverão ter estrutura química identificada e realizada a quantificação individual. Quinto, abaixo dos limites de qualificação que apresentem na sua estrutura química características que conduzam à classificação de produto potencialmente tóxico, deverão ter seu perfil de segurança estabelecido através da avaliação da segurança biológica. Sexto, acima dos limites de qualificação estabelecidos, quando apresentarem na sua estrutura química características que conduzam à classificação de produto potencialmente tóxico, deverão, além de atender ao disposto no quarto parágrafo, ter seu perfil de segurança estabelecido através da avaliação de segurança biológica. O perfil de segurança expresso no quinto e sexto parágrafo estará estabelecido para aqueles produtos que atenderam ao disposto no artigo 10 e poderá ser determinado por meio de avaliação de genotoxicidade e estudos gerais de toxicidade, utilizando metodologia validada e conforme guia específico para a condução de estudos não clínicos de segurança necessários ao desenvolvimento de medicamentos. Então, o estudo de estabilidade que deve ser considerado, conforme a orientação da Anvisa, é preferencialmente o de longa duração. E, em segundo lugar, o estudo acelerado. Porque, em princípio, o perfil de degradação de interesse sanitário é aquele obtido após a exposição do medicamento ou insumo farmacêutico ativo à temperatura e umidade de estabilidade de longa duração, pelo tempo equivalente à sua vida. Os dados do estudo acelerado eles são importantes pelo seu valor preditivo quando o estudo de longa duração não estiver concluído. O artigo 10º, ele determina que o produto de degradação ele poderá ser considerado qualificado quando atender ao menos uma das seguintes condições. Primeiramente, o produto de degradação for um metabólito significativo encontrado durante estudos em humanos ou animais. Segundo, a quantidade observada e o limite de aceitação proposto de um produto de degradação estiverem adequadamente justificados e em literatura científica ou compêndios oficiais. Terceiro, a quantidade observada e o limite de aceitação proposto para um produto de degradação não exceder o limite adequado observado em estudos de toxicidade. Parágrafo único. A empresa não será dispensada de identificar os produtos de degradação. Caso já se tenha algum produto de degradação qualificado, a especificação ela deve ser baseada na quantidade do produto que foi utilizada no estudo de qualificação ou na literatura científica que foi utilizada como base. Então, o artigo 11º, ele determina que os limites de aceitação para cada produto de degradação individual e o limite total de produtos de degradação, eles deverão ser incluídos nas especificações de liberação do medicamento e do estudo de estabilidade. O parágrafo único diz que o produto de degradação que superar o limite de notificação deverá ser incluído nas especificações de liberação do medicamento e do estudo de estabilidade. Os limites de aceitação para o produto de degradação eles devem utilizar como base a tabela apresentada no artigo 9, que deve ser utilizada para todas as concentrações e formas farmacêuticas. A Anvisa apresenta como exemplo os medicamentos de uso tópico, que em suas doses são difíceis de ser estimadas, mas neste caso é possível a utilização de justificativas técnicas como base em artigos científicos. O 12º artigo da RDC determina que a Anvisa poderá solicitar o início da monitoração de determinados produtos de degradação em um período anterior ao descrito nessa resolução, caso existam evidências de toxicidade ou perda de eficácia do medicamento. Então, para os casos em que for identificado indício de toxicidade ou ineficácia, tendo em vista este artigo, em caso de toxicidade e ineficácia, os produtos eles devem ser adequados imediatamente, seja por meio de apresentação de dados de literatura, seja qualificando o produto de degradação, independentemente de haver uma mudança pós-registro no produto. Então, no artigo 13 da RDC número 53, é disposto que a resolução ela se aplica às seguintes situações: no registro de medicamentos novos, genéricos ou similares,
na inclusão de uma nova forma farmacêutica, na inclusão de uma nova concentração, nas mudanças relacionadas ao insumo farmacêutico ativo que não sejam de implementação imediata, conforme a norma de alteração pós-registro vigente, ou também nas mudanças na composição do medicamento que não sejam de implementação imediata, conforme a norma de alterações pós-registro vigente. Também, mudanças no processo de produção que não sejam de implementação imediata, conforme norma de alterações pós-registro vigente, entram nessa resolução 53. Mudanças relacionadas à embalagem do medicamento, ao prazo de validade ou aos cuidados de conservação do medicamento para as quais são solicitados relatório de estudo de estabilidade de longa duração referente a 3 lotes do medicamento, e também mudanças relacionadas ao método analítico de controle de qualidade ou estabilidade para os testes de teor ou produtos de degradação do medicamento, que não sejam de implementação imediata, conforme as normas de alteração pós-registro vigente. Já no artigo 14, essa resolução, ela relata que entra em vigor a partir do dia 23 de dezembro de 2015 para todos os protocolos de registro, incluindo uma nova forma farmacêutica ou na inclusão de uma nova concentração. E no parágrafo único, ela relata que os pedidos de registro, inclusão de nova forma farmacêutica e inclusão de nova concentração apresentados à Anvisa antes da entrada em vigor dessa resolução, eles serão analisados à luz da norma vigente na data do protocolo da resolução. Então, no artigo 15º, ele relata que essa resolução ela entra em vigor de forma escalonada para os medicamentos já registrados. Então, no parágrafo 1, para medicamentos já registrados com a classificação listada no anexo 1, que vai ser demonstrado no próximo slide, essa resolução ela entra em vigor no dia 31 de dezembro de 2017. Já para os medicamentos registrados com a classificação listada no anexo 2, que também será demonstrado aqui, essa resolução ela entra em vigor no dia 31 de dezembro de 2019. No parágrafo 3, foi relatado que para os demais medicamentos já registrados, essa resolução ela entra em vigor em 31 de dezembro de 2020. No quarto parágrafo, foi relatado que os pedidos de mudança pós-registro apresentados à Anvisa, até os prazos estipulados nos parágrafos 1º, 2º e 3º, eles serão analisados à luz da norma vigente na data do protocolo. E no parágrafo 5º foi relatado que medicamentos já registrados que não protocolarem as mudanças pós-registro listadas nos incisos 4 e 8 do artigo 13 dessa resolução precisarão se adequar a essa resolução caso seja feita a solicitação pela Anvisa nos termos do artigo 12. Então, aqui nós temos o anexo 1, que são as classes terapêuticas incluídas no primeiro escalão. Então, a gente tem aqui como exemplo agentes imunossupressores, antibacterianos, antirreumáticos, antifúngicos, antineoplásicos, cefalosporinas, imunodepressores, equivalentes, penicilinas de amplo espectro, rifampicinas, sulfas, e já no anexo 2, a gente tem aqui as classes terapêuticas que são incluídas no segundo escalão, que a gente tem, então, agentes beta-bloqueadores, analgésicos contra enxaqueca, antiasmáticos, antiácidos, antidepressivos, antihipertensivos, anti-inflamatórios, antiulcerosos, diuréticos, beta-bloqueadores, glicocorticoides sistêmicos, glicosídeos cardíacos, outros produtos com ação no miocárdio e no sistema de condução, e entre outros, né? Então, como consideração final, o estudo do perfil de degradação na análise clínica, ela será sempre necessário para o cumprimento da RDC 53 de 2015 para todas as concentrações e para qualquer alteração pós-registro prevista nesse artigo. E esse estudo pode ou não conter o estudo de degradação forçada, que é a parte experimental, né, conforme os critérios irracionais definidos no Guia 4 de 2015. E devido, então, aos inúmeros questionamentos que tiveram do setor com relação à RDC 58 de 2013, em tão pouco tempo após a sua publicação, a RDC 58 de 2013, então, ela precisou ser revisada para que as empresas pudessem se adequar, e então foi publicada a RDC 53 de 2015, né, e que relatava no artigo 16º, que fica revogada, então, a resolução de diretoria colegiada número 58 de 2013, permanecendo agora, então, a RDC 53 de 2015. Aqui estão nossas referências bibliográficas, e muito obrigada.